E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Duda Garbi, você está me vendo aqui no Instagram e também pode ser que você esteja me vendo no meu canal no YouTube. Por isso eu já falo desde já, rapidinho. Já te inscreve no canal aí, não pensa duas vezes. Te inscreve porque essa live é muito maravilhosa. É uma live que vai falar do Grêmio e todos essas lives que eu tô fazendo nas quartas-feiras e que eu coloco no YouTube é para falar sobre o Grêmio. A gente sempre pega um personagem, uma personalidade, alguém que marcou em algum dado momento da história do clube e troca uma ideia muito focada no que ele fez, ou ela fez, ou essa pessoa representou naquele momento em que passou pelo clube. Beleza? Essa é a minha ideia. Tá rolando isso já faz algum tempo, desde o início da quarentena. E então eu já entrevistei muita gente. Bom, se você está no Instagram, eu quero, por favor, que você compartilhe esta live. Porque hoje eu vou entrevistar um cara que tem uma trajetória muito legal dentro do Grêmio, porque ele simplesmente estava no processo de contratação de inúmeros jogadores que fizeram história no clube nos títulos recentes, de 16, 17 e também 18. Perfeito? Esse cara, ele trouxe, por exemplo, e ajudou, né? Ajudou, estava no processo ali. Os jogadores que vieram do Juventude, Alex Telles, Ramiro, Follman, Bressan, Paulinho. Ajudou a trazer o Luan, ajudou a trazer o Cebolinha, o PP, o Maicon, o Jeromel, o Fernandinho. Ou seja, a base dos times de 16, 17 e 18 passou muito por esse cara que eu vou entrevistar agora. Portanto, saiba aí que vai ser um papo muito legal, lembrando desses bastidores. Eu vou chamar ele porque ele já está aí no ar, que é o executivo Rui Costa. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se ele já está aqui, para a gente poder trocar essa ideia. Quero, por favor, que vocês comentem e deixem seus recados aí, para a gente... Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se ele já aceita, a gente já começa. Vamos lá. Opa! Fala, Duda. Como é que tá, meu velho? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Tá Muito feliz de estar cabeludo ou é aqui. impressão minha? Cara, é o visual do distanciamento social, né? Eu sigo a risca aqui, não vou do barbeiro, não vou... Então, é um estilo mais casual. Tá, é verdade, tá bem cabeludo. Como é que tá, meu? Tu tá onde nesse momento? Voltei para casa, né? Tô em Porto Alegre já, isso era importante para mim. Tô aqui na minha terra, junto da família. E aqui contigo eu me sinto em casa, né? Então, assim, eu acho que Obrigado, cara. nada mais estar em casa do que estar aqui, né? E falando contigo, com essa galera toda que certamente vai participar. Estou muito feliz. Pô, muito obrigado, meu. Primeiro, obrigado pelo convite, né, de aceitar, porque já faz tempo que eu tô fazendo. Acho que eu não sei se tu viu a introdução que eu fiz ali no início, e eu acho super importante. E eu queria muito te ouvir desde o início, porque tu é um cara que faz parte, participou deste processo que deu ao Grêmio esses títulos maravilhosos aí, embora não estivesse no momento dos títulos, participou de uma forma muito eficaz. Mas eu não vou ficar aqui só exaltando coisa, não. Vai ter aquelas contratações que foram pegas no teu pé. Então eu quero falar sobre tudo, mas eu quero começar de verdade, assim, para a gente poder conversar sobre tudo. Como é que tu entrou no Grêmio? Porque essa é uma pergunta que eu acho que muita gente tem curiosidade. Afinal, um executivo, como é que ele começa no clube? É por contratação? Como é que foi o teu caso, né? Bom, Duda, eu nunca planejei ser executivo de futebol, né? Foi uma coisa muito circunstancial, assim, uma coisa muito de uma oportunidade que me foi dada por conta, talvez, dessa história toda que eu tive no Grêmio. Eu entrei no Grêmio em 2000, meados de 99 para 2000, numa área muito específica, assim, nós éramos associados do clube, e aí fui convidado para fazer um trabalho voluntário. Naquela época tinha muitos voluntários ainda em clube, né? Tinha muita gente abnegada, e eu comecei numa área que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu já era advogado, já trabalhava em uma universidade, já tinha o meu escritório, mas era a forma de estar próximo do Grêmio, né? De prestar serviço para o Grêmio. Então nós viemos de uma área administrativa e nós tínhamos a nobre missão de, aos finais de semana, nas quartas, nos jogos do Grêmio, chegar 2 horas antes no clube, ficar postado ao lado de uma portaria, de uma catraca do nosso velho Estádio Olímpico, né?
e ali ficar recepcionando as pessoas que estavam indignadas, porque não tinha ingresso, porque a cadeira não funcionava, porque veio com a família de Santo Ângelo e aí tinha 2 ingressos só, não tinha 4, e eu tinha que argumentar com essas pessoas que, obviamente, imaginavam que eu era remunerado pelo clube, e aí tu sabe como é que é essa relação, né? Eu pago o teu salário, porra, libera isso. Então foi uma experiência muito, assim, foi um teste muito grande para saber se realmente aquele grupo de jovens que estava ali, era eu e mais um monte de gente, se a gente realmente queria ascender no clube, queria continuar no clube, porque passar por aquilo era um teste de fogo, assim, né? Imagina que chegar 2 horas antes do jogo e às vezes a gente começava a assistir a partida 20, 25 minutos depois. Por exemplo, o Grenal, os jogos grandes, né? Sempre tinha muita confusão. Eu ficava naquele portão 2, que a gente chamava, que era o portão paradoxalmente mais complicado, que era o portão das autoridades, era o portão da gente importante, do conselheiro importante, do governador, do amigo do amigo do prefeito. E nem sempre todo mundo estava com a carteira em dia, nem sempre todo mundo tinha uma relação entre ingressos e quantidade de pessoas que queriam liberar. Cara, era uma loucura, né? Que interessante, cara, não saber. Tu começou assim, resumidamente, começou porteiro. Fazendo de forma... Porteiro, exatamente. Porteiro sem remuneração, pelo amor ao clube. E a partir dali, depois, passado um tempo, eu comecei a participar mais de reuniões aí, efetivamente, na área administrativa, né? A gente trabalhava muito com Match Day, que era uma coisa muito interessante, que hoje se fala muito, naquela época era algo totalmente desconhecido para mim. Mas o meu sonho era advogar, né? Eu queria usar o meu conhecimento para ajudar o clube. E depois de algum tempo, 1 ano, 2 anos, nessa função mais na área administrativa, aí eu sou convidado, então, a fazer parte do corpo jurídico do Grêmio, né? A ser advogado do clube. Sempre sem qualquer tipo de remuneração, porque a nossa Que ano, remuneração... mais ou menos, só em termos de timeline, assim? Que ano? Ah, cara, eu acho que foi por 2003, por aí, 2002, enfim. Uma fase complicada, né, Rui? Porque o Grêmio é uma fase que o Grêmio está passando uma dificuldade. Foi uma fase difícil, até tem uma história muito legal. Nós éramos 20 e tantos advogados, né? Toda vez que tinha reunião, era sempre muito complicado. E a gente ganhava uma carteirinha, né? Então, assim, a remuneração que nós tínhamos é ter uma carteira que te dava acesso, embora todos éramos sócios do clube, você tinha que ter uma carteirinha que te dava o privilégio de estar na cadeira lá. Então, eu migrei da social para assistir jogos, então, numa posição mais, né, elevada. Assim. Essa era a grande remuneração. E quando o Grêmio cai para a segunda divisão, eu não era do futebol, nem passava perto do futebol, mas eu vivi muito aquilo, porque o clube aos poucos foi se isolando, as pessoas foram se isolando, as pessoas vão saindo do clube, e eu, por teimosia, por entender que aquele momento era o momento que eu precisava dar mais ainda a minha colaboração para o clube, ainda que não sendo do futebol, eu fui ficando, né? Eu poderia estar aqui mais 3, 4 amigos, né? E eu me lembro muito bem que naquele jogo em Pelotas, né? Eu terminei pegando o meu carro, indo. Aliás, eu fui com um amigo meu, que é o fatídico jogo contra o Palmeiras, né? E aquele vestiário estava tão triste que eu terminei entrando no vestiário, não tinha nada a ver com futebol, né? E ali eu pude ter a minha primeira experiência de como é que tu desconstrói um time, como é que tu desconstrói um clube vencedor, assim, e eu vivi muito de perto aquilo, né? Sem ter nenhuma relação com o futebol. E aí no ano seguinte, Duda, os 20 advogados se transformaram em 3, porque ninguém queria participar, perdeu a graça, né? Perdeu a graça. E nós ficamos, então, continuamos ali no clube com esse trabalho. Depois, entre indas e vindas, eu terminei me dedicando mais ao meu escritório, porque era muito complicado, né? Se dedicar ao clube de forma tão contundente, assim, tão diária e ter a minha vida profissional, que não tinha nada a ver com o Grêmio, né? E aí, cara, em 2010, por toda essa relação que eu fui construindo com as pessoas e tal, eu recebo um convite que esse sim muda a minha vida, né? Que é o convite do Duda Kreff para fazer parte do departamento de futebol, ainda que na condição de diretor estatutário, né? O Alberto Guerra era o vice de futebol e o Duda faz o que para muitos foi uma loucura, né? Chamar 2 jovens, o Grêmio estava numa situação bem difícil no Campeonato Brasileiro, e aí sim eu passo a entrar no futebol. Claro que como advogado, Duda, eu convivia muito com atletas, né? Eu fiz vários julgamentos no Rio de Janeiro, então eu estava sendo sempre próximo do seu Verade, sempre próximo do vestiário, sempre respeitei muito o meu espaço, eu nunca fui um cara de estar dentro de vestiário, né, espiando e olhando, como tinha muita gente que gostava de estar ali, né?
Eu sabia que a minha área de atuação não era o futebol, então mas eu terminei me aproximando muito do dia a dia do futebol, né? Principalmente seu Verardi, que me trazia muito as questões dos atletas, enfim. E aí, em 2010, então, o Duda Kreff faz esse convite para que eu integre o departamento de futebol, ainda, repito, como diretor estatutário, e eu passo aí sim a viver de perto o que é o futebol de um clube da grandeza do Grêmio, né? Lembra que a gente chegou num momento muito difícil, é a primeira contratação do Renato no Grêmio, eu estava lá, né? Então, assim, o Renato foi muito importante na minha formação profissional, que depois viria a ser a minha profissão, e naquele ano a gente começa de forma muito difícil. Eu me lembro que, ainda no Olímpico, né, nós perdemos, acho que para o Goiás 2 vezes, se não me falha a memória, e no terceiro jogo já tinha nego batendo na porta do vestiário, dizendo: sai aqui, esses guri de merda, porra, vão dar porrada nesses guri que estão pensando do Grêmio, botar esses caras aí. E foi pesado, mas o Duda, como sempre, né, sempre nos deu muita retaguarda, e o Renato foi muito importante, e a partir dali a gente fez o campeonato que tu lembra, né? O Grêmio chega a Libertadores, né? Aliás, o Grêmio chega à vaga da Libertadores depois de terminar o campeonato, porque a Sul-Americana tem aquele jogo... Foi quando o Goiás, se eu não me engano, né? O Goiás que perde, né? O Goiás perde contra o Estudiantes, né? Isso, acho que é. Aí eu já estava fora do Grêmio, porque eu fazia parte de um grupo político e terminou perdendo o processo eleitoral. Aliás, no dia em que o Grêmio ganha do Corinthians com aquele gol inesquecível do Douglas, né? Nós votamos naquele dia, participamos do processo eleitoral e fomos para o jogo. E ali começa a virada do Grêmio, né? Naquela vitória contra o Corinthians, fora de casa, com uma arbitragem absurda, né? Assim, troço... É aquele gol que ele dá uma janela e engaveta no ângulo, não é? É esse aí. Isso aí, quando eu troquei uma ideia com ele aqui, a gente lembrou desse gol, ele disse que sim, foi um dos gols mais bonitos que ele fez pelo Grêmio, além daquele gol que é uma tabelinha lá em 2015, se eu não me engano, com o Roger, né? Contra o Atlético. Que finaliza, contra o Atlético, contra o Atlético, Mas segue que tá legal a timeline. E ali o que aconteceu? Ali eu tive essa experiência no futebol e passei a ver o futebol de uma outra forma, de uma forma totalmente diferente, né? Tu vê as frustrações dos jogadores, tu vê como é que são as relações internas. Eu me lembro que já no início nós tivemos um grande problema, que foi rescindir o contrato de um atleta que tinha tido um comportamento muito ruim no vestiário, que os jogadores não gostavam. Então eu comecei a lidar com coisas que eu jamais tinha lidado, que eu jamais tinha enfrentado, com um cara que tinha muita experiência nisso, que era o Renato, né, e o próprio Duda, né? Então foi uma experiência muito rica para mim. E a partir desse case dos jovens do Grêmio, né, que no caso era o Alberto Guerra como vice e eu como diretor, isso ficou marcado no clube, né? Passou o tempo, eu terminei voltando para as minhas coisas, saí do Grêmio, porque era uma outra corrente política. E aí, em 2012, começa todo esse processo de discussão política, de retomada de eleição, surge o presidente Fábio Koff, e eu não me lembro bem como, essas questões de grupos, né, alguém disse para o presidente: olha, tem 2 caras aí, tem 2 jovens, né, porque a ideia era trazer pessoas novas, né, para o cenário de trabalho do clube. Tem 2 caras aí que fizeram um belo trabalho lá com o Renato, quem sabe vamos ouvir. E ali eu conheci mais de perto o presidente Fábio André Koff, me lembro como se fosse hoje, né, nós fizemos um jantar na casa de um diretor do Grêmio, eu muito na minha, assim, sempre fui muito na minha, né. Ele senta na mesa e chama um outro amigo meu, um outro colega meu, e não me chamou, né? Eu digo: bom, não me chamou, fudeu, né? Não vai ter conversa mais. Pode dizer palavrão aqui, Duda? Pode? Tá, beleza. Mas de canto, né? Não exagera. E aí eu fiquei naquela coisa de ver o Fábio Koff ali, tão próximo, mas tão distante ao mesmo tempo, né? Porque ele era uma lenda e todo mundo em volta dele e tal. E eu pensei: bom, passou, foi, vamos para outra, né? E a coisa foi evoluindo, o processo eleitoral foi caminhando, e aí ele começa a fazer reuniões sobre estratégia de futebol, e alguém me convida. Claro que não foi ele que me ligou me convidando, né? Alguém me convida para participar dessas reuniões, e aí eu começo a ter realmente o meu MBA em futebol, né? Porque eu passei a ter um convívio diário com o presidente Fábio Koff, com vários dirigentes, enfim. E aí a gente falava, e eu comecei a me sentir mais à vontade, ter confiança e poder me posicionar. Aprendi muito cedo no futebol que a gente ouve mais do que fala, né? E aos poucos ele foi me ouvindo, eu fui passando para ele o que a gente tinha vivido lá no Atlético, no Grêmio e tal, né, em 2010. E a relação foi... Deixa eu só rapidinho nesse ponto.
porque ele começa a te ouvir, tu começa a ter oportunidade de ter uma voz. Mas o teu conhecimento de futebol, ele é baseado em quê? Em experiências pessoais de jogar em várzea? Ou aquilo lá de 2010 foi o suficiente para te carregar e ser ouvido? Só essa Não, respostinha. essa pergunta é excelente. Em 2010, eu percebi que mesmo com o diretor estatutário, eu tinha que aprender muito, né? Não bastava ter vínculo com o clube há muito tempo, né? E a partir dali, de novo, Duda, sem jamais imaginar que um dia eu seria diretor executivo de futebol, eu comecei a estudar, comecei a participar de alguns seminários, comecei a estudar, muito como autodidata, porque naquela época não existia um curso de gestão de executivos, né? A função de executivo ela era muito nova no Brasil ainda. E eu passo, então, a trabalhar nesse aprimoramento, porque o meu desejo um dia era ser algo no Grêmio, né? Não sabia o quê, mas eu queria contribuir no clube. E aí, lembro o seguinte, que naquela época nós contratamos jogadores absolutamente sem nenhuma glamour, né? Nós fizemos muitas contratações, né? Eu digo nós porque, como tu diz, é um processo coletivo. Eu não tinha o poder e a posição de deliberação que eu tinha depois como diretor executivo de futebol, completamente diferente. Eu estava ali para ajudar, para apoiar, mas participei desse processo. Nós contratamos jogadores que não tinham grife nenhuma, né? E que fizeram o time do Grêmio ficar um time muito forte, porque essa é uma capacidade do Renato, né? O Renato tem essa capacidade de pegar o jogador que está desacreditado e fazer ele crescer muito, né? Tu tá lembrando de Wilson, Júlio César, Clementino, tá. Essa é aquela turma que veio com o Renato, tá. Que foi uma turma que foi decisiva, praticamente. Ajudou muito. Eu acho que o acerto ali foi quase 90%, né? Jogadores totalmente desconhecidos. E foi com base nisso que eu tive a oportunidade de conversar e falar as minhas ideias, né? Bom, a coisa passou, as relações foram se estreitando, eu comecei a ter uma relação, como eu te falei, diária com o presidente Fábio Koff, e ele começa, então, criou um grupo de trabalho, e eu fazia parte desse grupo de trabalho, né? Sempre com um certo protagonismo, porque eu era um dos jovens, né, dirigentes, vamos dizer assim, que tinham participado recentemente de um case em que o clube estava mal, e é diferente tu pegar um clube quando está mal, né? E que depois conseguiu chegar numa Libertadores. Mas era aquele o meu case, né? Era aquele, vamos dizer assim, né? E aí depois, no segundo momento, quando ele se lança candidato, eu percebi que ele esperava de mim algo como um integrante do departamento de futebol. Eu cheguei a ter esperança, e eu não vou mentir para ti aqui, nem para o pessoal que está ouvindo, é óbvio que eu queria participar, né? De alguma forma no futebol, era legítimo até pensar isso. E aí eu começo a participar e ele praticamente, ele não me prometeu isso, porque ele nunca foi um homem de prometer coisas que ele não cumpria, mas eu percebo no dia a dia, a gente fazia reuniões no escritório de advocacia, diariamente, né? E quando a campanha estava vindo, ainda ele não tinha nem decidido efetivamente que seria candidato, mas quando ele decide, fica muito claro para mim que eu teria algum espaço no futebol, né? E aí ele começa a me dar tarefas, né? Ele começa a me dar tarefas. Por exemplo, eu fui ao Uruguai, pouca gente sabe dessa história, mas eu fui ao Uruguai sem ser absolutamente nada no Grêmio, né? E a missão que eu tinha que conversar com o Lugano, que na época era o capitão do PSG, né? Era o capitão da seleção uruguaia. Ele era o homem do cofre? Ele era o homem do cofre, efetivamente era o homem do cofre. Só que o temor que nós tínhamos, porque o processo eleitoral, se não me falha a memória, no Grêmio era em outubro, é que quando ele realmente tomasse posse do clube com o seu diretor de futebol, que eu jamais imaginei que seria eu, não houvesse mais tempo para trazer o homem do cofre. Então o que ele disse, olha, ele sabe que o presidente Fábio Koff dava apelido para todo mundo, né? E eu tive sorte no meu apelido, porque ele me chamava de intelectual, claro, e com uma certa pitada de ironia, né? É óbvio, eu era o cara que falava e gesticulava e usava as expressões jurídicas, então ele me brindou com esse apelido de intelectual. Então ele me chamou e disse, intelectual, tem uma missão para ti, vamos ver se tu é o homem do futebol. Tu tens que falar com o Lugano. Imagina, Duda, eu fui para o Uruguai sem ter um cartão do Grêmio, né? E eu tinha que falar com o Diego Lugano, que era só o capitão da seleção uruguaia e do PSG. O que eu fiz? Eu fui para Montevidéu, o Uruguai e o Equador faziam um jogo de eliminatória, fiz os meus contatos, porque eu sempre fui um cara bem relacionado e tal, e termino no estádio. Né? Termino no estádio, chego ao estádio com uma pessoa que me abriu algumas portas, e quando eu vejo, eu estou dentro do camarote do presidente da Federação Uruguaia.
né? Levanta todo mundo, começa a cantar o hino uruguaio. Como eu sei cantar o hino uruguaio todo, porque a minha mãe me ensinou o hino uruguaio, a minha mãe é doble chapa, né? Morou em Livramento, tal, é natural de Livramento. Eu sei cantar o hino uruguaio. Pô, eu olhei e disse, é agora. Levantei e comecei a cantar o hino uruguaio com a mão no peito, né? E os caras olharam para mim e disse, porra, quem é esse cara que está cantando o hino uruguaio com emoção? E aí, eu não me lembro o resultado do jogo. Acho que o Equador fez um jogo muito forte, assim, foi um empate. E a partir desse episódio, os caras, não, peraí, a gente tem que conseguir um encontro desse cara com o Lugano, né? Aí eu fui para o hotel, ainda sem saber se teria o encontro, passo numa livraria e comprei o livro da história do Lugano e passei a noite lendo a história, que o pai dele era pescador, que ele não tomava chimarrão com os outros e tal. Eis que eu consigo, então, no outro dia, eu vou a um condomínio onde eu encontro o Lugano e começo a contar a história para ele, então, do nosso projeto que não tinha... ainda não tinha estrutura nenhuma, porque eu não era nem diretor de futebol, não era nem vice de futebol. Cara, o Rui é sensacional essa história. E depois, agora tu me abriu um leque que eu vou te perguntar também de um outro jogador, mas prossegue que tá maravilhoso. E aí eu tinha uma informação que o Lugano não compartilhava o mate, né? Que ele é um cara muito, sempre com a cuia. E aí eu tinha lido o livro, né? Nós estávamos conversando, daqui a pouco, cara, e o teu pai pesca ainda e tal. Ele olhou para mim e disse, meu pai pesca? É, teu pai não pesca? Ah, realmente, meu pai pesca e tal. E fui rolando o assunto. E aí pesou muita coisa do advogado, né? Fui improvisando e tal. Daqui a pouco, cara, ele pega o mate assim, que é o mate? Eu digo, bingo, agora, né? E a partir dali, a gente criou uma relação muito bacana, assim. Eu falei para ele do projeto, ele era jogador do PSG, ele até me disse que no PSG tinha 3 times praticamente nos treinos. O PSG naquela época já começou o processo de contratação de muitos jogadores. E ao final do encontro eu saio e digo, olha, cara, eu espero daqui a alguns meses voltar aqui, aí sim com legitimidade para te fazer uma proposta. Ele vai no carro, pega a camisa que ele jogou no jogo e me deu, e eu tenho essa camisa até hoje. E foi aí que começou e terminou o Homem do Cofre, porque depois nós não conseguimos contratá-lo, né? A gente até só um pouquinho, mas tu tem a camiseta do Lugano dada por ele de um jogo da eliminatória, é isso? Tem. Que é o resumo dessa história. Né? Cara, essa história é maravilhosa. Embora não tenha se concretizado efetivamente a contratação, porra, ela é um bastidor maravilhoso. O Grêmio chegou perto de contratar o Lugano, dá pra dizer isso, não? Eu nunca houve a proposta documentada, assim, mas eu, por exemplo, quando eu estava em Roma para contratar o Vargas, a gente chegou a cogitar de pegar um avião e ir para Paris para tentar uma conversa tete a tete. Na época o Leonardo era o executivo do PSG, que hoje é de novo, né? Mas a gente já estava investindo muito, era muita coisa, lembra que era muito jogador chegando. É a época do Barcos, o Wellington, Cris, etc. 2013 é o ano de grandes investimentos, né, Duda? E isso ficou muito marcado na minha trajetória no Grêmio, positivo e negativamente, porque era o primeiro ano da Arena, era um ano que você tinha uma expectativa de que o clube ia ganhar muito dinheiro, expectativa que depois se mostrou não tão verdadeira assim. Era o grande momento, o torcedor tinha uma grande expectativa que o presidente Fábio Koff voltasse a trazer o Grêmio para um protagonismo de conquista, portanto se fez muitos investimentos. E como no futebol não é uma ciência exata, né, a gente chegou perto de algumas coisas, mas aquele grande time, para mim foi um grande time, né, um time que tinha jogadores que já estavam no clube quando eu cheguei, né, para não parecer que foram incorporados outros jogadores de alto nível. E sim, o Grêmio montou um time como é o time do... Olha, eu ousaria dizer um time do padrão do Flamengo de hoje, do Palmeiras. O time tu te recorda a escalação do Grêmio de 2013, no qual tu participa da montagem, ou de 2014 também, que era um bom time, que aliás perde uma Libertadores para o São Lourenço, se eu não me engano, uma possibilidade de vencer grande ali. O São Lourenço do Kahneman, diga-se de passagem. Eu assim, não lembro de escalações, mas por exemplo, nós fizemos um jogo da Libertadores com o Vanderlei contra o Fluminense, não me falha a memória, 4-1. Eu tava lá, foi no Engenhão, o André Santos pega a bola e faz o gol dentro do gol. E assim, o ataque do Grêmio era Barcos e Vargas, né? Aí tu tinha Elano, Zé Roberto, André Santos, Dida, quer dizer, era um time, né, de jogador de seleção. Souza, Fernando. Era um time espetacular, né? E eu acho que o Grêmio teve outros times espetaculares depois, né? Quer dizer, quem olhasse aquele time em campo, eu me lembro que o primeiro jogo que nós fizemos na Arena, eu não lembro agora qual foi o adversário, mas o Grêmio jogou um futebol assim extraordinário, posse de bola, o que hoje a gente acha maravilhoso, que era marcar alto,
ter a bola, porque tinha muito jogador de qualidade. Que jogava o Zé Roberto, que jogava o André Santos, mesmo com todos os problemas que ele tinha, né? Porra, a gente tinha o Dida no gol, tinha o Marcelo Groi, né? Quer dizer, olha os goleiros que o Grêmio tinha, né? Então foi um grande time que infelizmente não conquistou o título, né? Naquele ano, especialmente. Deixa eu pegar por essa, pra gente não perder o fio da meada, porque tá muito bom, tu tá contando ali por, né, quando o Kofi volta, e ele volta realmente logo no início da arena, assim, até que ele larga aquela frase famosa, que a arena não é do Grêmio, que vira um rendezvous e tal. Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu queria pegar porque há contratações muito significativas. O Barcos, por exemplo, foi muito significativo, eu lembro, na época. E o Vargas também. Eu queria que tu desse os bastidores do Barcos, porque envolve troca, né? Envolve um pagamento também. Mas como é que foi a ideia e a execução do Barcos? Pô, cara, a história do Barcos dá pra gente fazer uma live específica, né? Porque foi muito doido, assim. Eu me lembro que nós fomos num jantar, que aí depois tinha os jantares, né? Que aí eu já estava na condição de diretor de futebol profissional do clube, né? O presidente me chama na casa dele e diz, ó, já descobri quem é o executivo de futebol do Grêmio. Quem é, presidente? Posso ligar para ele? É tu, né? Então quase infartei e tal. Foi assim. E aí já com essa condição aí, sim, de um compromisso dele comigo, eu pude trabalhar de uma forma mais eficaz, mas aí já ganhei a eleição e tal. E nós fomos num jantar, e aí o famoso jantar em que o Paulo Santana, né, diz que ele tinha dito que era para contratar o Barcos. Né? Tu tem que fazer o Barcos e o Dida. Que eu não aguento mais o Groy. Aliás, cara, eu tenho uma camisa do Barcos até hoje aqui, assinada por Paulo Santana, que eu tentei entregar para ele depois, ele não quis, mas essa é outra história legal de contar. Se tu quiser, eu represento aqui. Não, mas eu te conto depois. E aí, cara, a gente começou essa negociação com o Barcos, ele era simplesmente o capitão do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras tinha uma Série B pela frente, né? Um jogador caríssimo, e foi aí que eu entendi, junto, evidentemente, com o presidente, né? Como eu disse, sempre dentro de um processo em que a análise era feita por muita gente, né? Mas o presidente tinha um núcleo duro, no qual eu era, obviamente, o cara mais próximo dele para ser diretor de futebol. Isso era debatido com a área econômica, né? Ele tinha uma pessoa, o seu braço direito, que era o Paulo Samuel, que era um cara muito importante na questão de viabilização econômica das negociações e tal. E aí eu vou para São Paulo, Duda. Pego um avião, vou para São Paulo, que era uma característica da nossa gestão, né? E muito olho no olho. Entro no CT do Palmeiras, isso é inesquecível, né? Entro numa sala às 10 da manhã e só saio do CT às 8h30 da noite, né? E ali a gente começa, então, a negociação de aquisição do Barcos, que começa numa conversa difícil com o Bruno Oro, né? O Bruno Oro era o diretor executivo na época, mas que partiu de uma estratégia que era o seguinte: olha, a gente compra o capitão de vocês, dá um dinheiro importante e ainda vai ceder 5, 6 jogadores, 4 jogadores, para vocês terem uma base de time para poder enfrentar a Série B, né? Não foi fácil, mas o Barcos, obviamente, eu já tinha a autorização do Palmeiras, eu tinha conversado com o Barcos estava muito entusiasmado em jogar no Grêmio, e eu levo a camisa celeste do Grêmio na minha mala. O Rui, só cuida que o microfone tá batendo e tá dando um pequeno ruído só. Só para cuidar, porque deve ter muita gente com o pequeno áudio, mas segue lá. Então, o Barcos queria jogar no Grêmio, tinha essa ideia. E aí a gente começa a negociação, e no meio da negociação o presidente Paulo Nobre chega, né, e até me lembro como se fosse o olho, pô, mas tu vai vir aqui levar o Barcos e tá me oferecendo quem aí, né? E ao fim e ao cabo a gente consegue fazer a negociação, que era um valor importante na época, mas os jogadores que, se você não me esqueço nenhum, era o Wilson, o Léo Gago, o Rondinelli, o Leandro, e o quinto jogador, o famoso quinto jogador, que era um pedido do Palmeiras, era o Marcelo Moreno, que depois não se acertou com o Palmeiras, né? Não gostou muito. Isso, aí foram 4 e um valor, né? E aí, cara, tem uma passagem muito interessante, que aí nós estamos com os contratos todos feitos ali, né? Tudo direitinho. Eu entrego a camisa do Barcos, essa camisa aqui é a tua camisa, quando chegar no hotel agora tu bota. Eu virei de costas, quando eu vejo o Barcos bota a camisa do Grêmio dentro do CT do Palmeiras. Eu disse, cara, os caras vão matar a tia e a minha aqui. Tira essa camisa. Não, mas agora eu sou jogador do Grêmio. Não, mas para um pouquinho, nós estamos dentro do CT do Palmeiras, né? Aí ele tira a camisa e tal, aí chega o cara do Palmeiras, me olha com uma cara assim, como, o que esse cara tá fazendo aqui, né? E assim a gente começa, então, esse processo de contratação do Barcos, assinamos tudo no Palmeiras, e às 8h30 da noite ele sai
dali como jogador do Grêmio, e aí chega, eu acho que era um feriado também em Porto Alegre, eu me lembro que nós Cara, se não me engano era carnaval, cara, porque... eu tenho essa mania lembro... de fazer isso no carnaval. Pois é, eu lembro que teve um carnaval que tinha máscara tua espalhada por Porto Alegre, porque era tipo assim, o Rui Costa traz todo mundo, porque era a época que tu tava trazendo. Porque era assim, Foi um tempo né? bom. Foi um tempo bom. Rui, mas era uma característica, como tu disseste ali antes, em que tu ia lá, né, no tete a tete e desembarcava com o jogador. Por que isso? Para não vazar a informação? Qual era a ideia nisso? Eu acho que tinha muita coisa de estilo, né, de característica, daquilo que o próprio presidente Fábio Koff me dizia que era importante fazer, né. Hoje a gente fala muito disso, eu estava vendo esses dias uma matéria, o pessoal elogiando muito o Flamengo, que foi montar um escritório na Europa para fazer negociação. Eu fiquei 15 dias na Europa, e não estava passeando, né, para desfazer uma negociação que eu entendia que não ia ser boa para o Grêmio, e para trazer o Vargas, por exemplo, né? Porque tinha que ser lá, porque não podia ser por intermediários, não podia ser por telefone. O Vargas era um jogador do Napoli, sensação da seleção chilena, e que tinha São Paulo queria, Flamengo queria, Santos queria, né? E eu tenho absoluta certeza que o Grêmio conseguiu contratar, não porque eu sou brilhante, mas porque eu estava lá, porque eu fiz um esforço, o clube fez um esforço para que a gente pudesse fazer essa operação. E eu acho que isso virou uma marca um pouco minha também, né? Porque a gente tinha muita concorrência naquela época, né, Duda? Os clubes não tinha naquela época um clube que detinha muito poderio econômico, a coisa era muito diluída, né? Então, assim, São Paulo tinha poder de compra, o Grêmio tinha poder de compra. Quando tinha poder de compra, a capacidade de se endividar até, né? O Flamengo tinha, ainda que não a que tem hoje. Então, assim, quando tu falava de um jogador e vazava, muita gente olhava para os mesmos jogadores, né? Então era muito importante isso, ir lá e trazer o cara contratado. Porque senão, nesse ato que tu dava de voltar, isso o presidente me ensinou muito. Olha, quando for, ou fecha ou encerra a negociação. Porque se tu virar as costas, tu perde o negócio. Então Legal. Foi muito por aí. Eu tenho muitas coisas para te perguntar, de verdade, tá? Eu vou ver se eu consigo ser sucinto o suficiente a gente, né? Porque a curiosidade das pessoas, certamente, em jogadores que fizeram parte, principalmente Jeromel e Maicon, por exemplo, é muito legal essas duas contratações, porque elas são icônicas, mas eu queria, só uma frase, de verdade, uma frase mesmo, Rui, porque tu tem passagem com 3 caras que são muito significativos, Filipão, Roger e Renato, 3 treinadores, né, distintos, mas, porra, diferentes, né, cara, são 3 estilos diferentes, o Roger, embora não tenha ganhado nada no Grêmio, é um cara que participou também. Queria uma frase muito assim, de verdade, tentar ser sucinta em relação à relação que tu teve com cada um. Difícil ser sucinto, né? Vou tentar. Eu acho que eu posso ser sucinto dizendo que eu conheci os seres humanos, né? Eu não conheci o Felipão, eu conheci o Luiz Felipe Scolari, eu não conheci o Renato Gaúcho, eu conheci o Renato Portaluppi, eu não conheci o Roger lateral, eu conheci o Roger ser humano, né? E os 3, cara, de forma diferente, eu tive uma relação muito boa com todos eles, né? Mais que uma relação boa, eu tinha uma relação de cumplicidade, de aprendizado, né? Óbvio que de forma distinta, são pessoas diferentes, de origens diferentes, de idades diferentes, né? Lá em 2010, o Renato foi muito importante para a minha carreira, né? Eu me lembro que nós perdemos um jogo e eu entrei no vestiário de cabeça baixa, assim, eu estava muito abatido, né? Porque agora não era mais só perder o jogo, agora era perder o que a gente estava fazendo ali, era estar exposto, né? Não era brincadeira estar ali, né? E ele me pegou pelo braço e assim, cara, não baixa a cabeça. Não baixa a cabeça porque os jogadores olham para ti de cabeça baixa e tu é a pilastra do processo. Eu e tu somos a pilastra. Cara, e eu nunca mais esqueci aquilo. E eu briguei, já discuti com o Renato, porque na condição de diretor de futebol, tu tem que discutir com o treinador, né? Então eu acho que talvez o que signifique muito dos 3 é que eu tive o privilégio de conhecer não aqueles que eram meus ídolos até, né? E aí tu imagina, cara, tu trabalhar com ídolos, tu tem que ser profissional, né? Assim como eu tive o privilégio de conviver com eles, eu demiti o Filipão, eu não renovei com o Renato, e eu demito o Roger, quer dizer, demito não, e essa é uma passagem que merece até, o Roger auxiliar do Vanderlei junto com o Emerson, e quando a decisão do presidente é de trocar a comissão técnica, nós entendimos que era importante trazer auxiliares que o treinador pudesse compartilhar mais. A relação do Roger e do Emerson era muito, muito próxima do Vanderlei, né? Para mim, Duda, né? Foi muito difícil para ele. Eu tinha que ser profissional ali, porque eu era profissional. Então, assim, e aí eu reencontro o Roger depois,
E a forma como o Roger me trata é de uma grandeza, de uma dignidade, como não seria diferente, né? Então, eu acho que eu tive esse privilégio de conhecer os seres humanos, né? Não só o treinador. O Filipão compartilhava coisas comigo da sua família, da sua intimidade. O Renato é um cara mais tímido, assim. Quem conhece o Renato sabe que, por incrível que pareça, o Renato é um cara que tem timidez, mas o Renato tem gestos de grandeza, generosidade, que são assim, que pouca gente conhece, né? E o Roger é um baita de um cara. Então, assim, eu tive... É difícil resumir, mas acho que eu conheci os seres humanos. Isso foi muito, muito importante para mim. Então, é difícil, porque é muita coisa mesmo que eu gostaria de saber, mas a ideia de trazer o Filipão depois do 7-1 de quem, por quê, qual a razão? Tipo, vamos trazer ele porque ele pode aqui se reerguer. Cara, o presidente Fábio Koff tinha um sonho muito claro, assim, né? 2 sonhos de ter de novo o Filipão no Grêmio e o Renato, né? Isso era constante, era só uma questão de tempo. O Renato tem uma passagem que é, para mim, histórica, eu nunca contei isso para ninguém, né? Que quando se aproxima o processo eleitoral em 2012, alguém tem uma ideia, eu não vou dizer que fui eu, porque acho que seria injustiça, mas alguém teve a ideia de convidar o Renato para participar do evento de fechamento da campanha como um apoiador. Vários ex-atletas importantes no clube apoiaram o presidente Fábio Koff, outros apoiaram outra normal, né? E aí olharam para mim e disseram, Rui, vai lá. Né? Então imagina, cara, convidar o Renato para participar de um processo eleitoral. Quem conhece o Renato sabe que ele é avesso a tudo isso, né? Ele não participa nem de jantar de clube e tal. E aí eu tenho que registrar aqui, cara, eu liguei pro Gauchinho, né? Todo mundo sabe que é o empresário do Renato, o Gerson. O Gauchinho foi um cara extraordinário naquele momento, e ali não se falava de contratação, né? Porque não sabia nem se o presidente ia ser eleito. E o Renato vem a Porto Alegre, cara. O Renato aceita isso, né? Então eu pego o meu carro junto com o meu irmão, vamos buscar o Renato secretamente no aeroporto, ele desce com aquele óculos dele, né? Mas é o Renato. Ele entra no carro, eu levo ele pro hotel, e pouca gente sabe disso, o Renato estava com uma negociação muito adiantada para ser o garoto propaganda da OAS, né? Ele seria o garoto propaganda dos prédios da OAS. E naquela época a OAS apoiava o outro candidato que não o presidente Fábio Koff, né? E entre o convite e vaza que ele está em Porto Alegre, eu começo a receber ligações, e o Renato também, de que se ele realmente participasse daquele evento, o contrato não seria feito. E não era pouco dinheiro, né? E aí, Duda, é coisa de filme. Eu fico no hotel, com um jornal aberto, esperando o cara chegar do OAS para não impedir que ele acessasse. Não, é uma loucura. Hoje eu tenho até vergonha de contar isso, mas acho que é uma história bacana, né? O Renato passou o dia inteiro no hotel, trancado, só me dizia assim, ó, fica tranquilo. Fica tranquilo. À noite é uma grande festa num salão ali na Cristiano Fischer. Ele entra escondido por trás, ninguém sabia que ele viria, ele entra escondido. Eu me lembro como se fosse hoje, cara, ele sentado num degrau, assim, o Renato Portaluppi. E aquela coisa toda, e o presidente Fábio Koff sai, é saudado por uma série de pessoas. E eis que o cara do microfone anuncia o Renato Portaluppi, ele sai, é uma loucura, né? E ele pega o presidente, eu ia chamar o velho, né? Eu chamava o presidente de carinhosamente o velho, né? E ele pega o presidente, é uma cena histórica, ele pega o presidente e levanta o presidente no colo, né? E o Renato não foi o treinador do Grêmio depois, né? O Vanderlei teve o contrato renovado. E esse é um gesto que eu gosto de contar, cara, porque eu acho que isso mostra muito quem é o Renato Portaluppi, né? Ele correu o risco de perder um contrato, ele estava ali sem em nenhum momento, ele ou o empresário dele me disseram, cara, quem sabe, mas tem alguma chance do Renato ser o treinador do Grêmio? Nunca, em nenhum momento. Eu fiquei o dia inteiro com ele, em nenhum momento ele falou em contrato, nem ele, nem o Gerson. Então foi um gesto, cara, inesquecível. E por isso que o presidente tinha muito essa coisa, até pela competência do Renato, mas eu percebia isso, que ele tinha muita vontade de trazer o Renato. Então, a vinda do Renato passa pela competência dele, pelo que ele fez em 2010, mas existia essa necessidade, até por gratidão, pelo gesto que o Renato fez, e ele vem e tem o sucesso tudo que teve. O Filipão era algo parecido, mas por motivos muito distintos, né? O Filipão vinha, talvez, do pior momento da sua vida, né, esportiva, e aí foi uma ideia muito do presidente Fábio Koff, que obviamente ele compartilhava tudo comigo, mas ele fez questão de tomar a frente dessa negociação, e eu entendi que deveria ser assim mesmo. E tanto que ele vai a São Paulo, acerta tudo com o Filipão, pega o telefone e diz assim, agora fala com o teu treinador. E eu tenho aí a possibilidade de falar com o Filipão, e foi uma conversa muito boa. Eu acho que naquele momento o Grêmio foi muito importante para o Felipe, né? Ele estava muito machucado, e ele foi importante, porque nós vimos de
de trocar um treinador que era um treinador muito promissor na minha avaliação, que era o Enderson, tanto que a carreira dele mostrou isso. O Grêmio jogou um grande futebol com o Enderson. Acho que começa com o Enderson um conceito de mudar um pouco o jeito do Grêmio jogar. E aí vem o Filipão, que é o grande ídolo. E eu acho que os motivos são esses, Duda. Eu acho que o presidente Fábio Koff não queria terminar a gestão dele sem ter esses dois caras como seu treinador. Já que tu falou em mudança de postura, para mim a maior mudança de postura em termos de ruptura de maneira de jogar futebol é o Maicon. Para mim, o Grêmio muda, a história recente do Grêmio é mudada por esse jogador. Como é que foi a contratação desse cara? Cara, o Maicon já é na gestão do Felipe, né, do Filipão, e a gente precisava... Aí já é um momento que o Grêmio está na fase de transição, que eu chamo, né? Eu peguei duas transições no Grêmio. Eu pego a transição do Grêmio, que seria o Real Madrid por conta da Arena e que não se confirmou, né? Mas é um Grêmio que fez grandes investimentos. E eu pego o Grêmio já austero, né? Eu pego o Grêmio com muita capacidade de investimento e pego o Grêmio austero, que é o Grêmio da final da gestão do Fábio Koff e da gestão Romildo Bolzan, né? E esse Grêmio austero, portanto, já é o Grêmio com o Filipão, onde a gente tinha que ter muita criatividade nas contratações. E eu tava... A gente tinha que, portanto... Rui, vou te pedir de novo para te cuidar com o microfone, tá muita bateção. Então, quem estiver, de repente, ouvindo, pode ser que esteja... Sabe? Porque, enfim, a gente quer te ouvir, que o conteúdo é maravilhoso. Então, quanto melhor a gente te ouvir, de repente segura ele. Isso, para não bater. Vai lá. Eu não sou italiano, mas eu falo muito com as mãos. Esse é o problema. Pode ser isso, mas vai lá. E então a gente começou a avaliar jogadores que pudessem trazer um nível técnico diferente, um perfil técnico diferente, e o Michael foi um jogador que rapidamente a gente identificou isso. Qual era o grande problema? O Michael era um jogador de São Paulo, a gente não tinha dinheiro, né? Ou pelo menos não tinha capacidade de investimento. E eu comecei a investigar e entender que o Michael estava muito insatisfeito no São Paulo, né? Tem um jogo histórico que ele faz uma partida maravilhosa e sai do jogo, a torcida vaiando ele manda tudo, que é o jeito do Michael, né? E eu pensei, como é que eu vou convencer esse cara? Esse eu tenho que chegar nele antes, né? E aí, obviamente, com a autorização do São Paulo, eu me lembro que eu liguei pro Michael. E isso é a mais pura verdade, parece história de quem quer ser pai de criança bonita, né? Que tá assistindo futebol, tá cheio de pai de criança bonita. Dos feios, ninguém é pai, né? Mas isso foi bem isso, ele até confirmou isso já. Eu liguei pro Michael e disse, olha, Michael, eu tô te ligando aqui, eu sou diretor do Grêmio, o Grêmio tá com um projeto, tal, e a gente identifica em ti não só a qualidade técnica, mas a capacidade de ser líder e campeão aqui no clube. O clube vem há muito tempo sem título, o clube precisa de lideranças, né? E ali a conversa rendeu, porque ele gosta de conversar, nós ficamos quase 40 minutos no telefone, e eu percebi credibilidade do lado de lá, e ele percebeu credibilidade do lado de cá. Aí fizemos uma proposta para o São Paulo, de um empréstimo com opção de compra, né, uma opção de compra até naquele momento se achava alta, depois se tornou muito barata, né, porque ele representou para o clube, e ele vem por empréstimo, nesse modelo, né, Duda, de trazer jogadores com criatividade, sem grandes investimentos, né. Foi assim depois o Marcelo Oliveira, depois outros jogadores que vieram. Então foi um empréstimo com opção de compra, mas que pesou muito essa conversa que eu tive com ele. Ele foi muito sincero, dizendo, olha, aqui não dá mais, eu quero ir para um clube que seja querido, respeitado, e quem diria, né, se transformou no cara que é hoje, né, a principal voz do vestiário, junto com o Jeromel. Total, né? Total. Para achar um cara como o Jeromel, o que o cara tem que fazer? E como tu descobre o Jeromel? Que, cara, eu fui olhar assim... Cara, assim... Bom, tem um jornalista espanhol que é assim, é clássico, que entrou na Rádio Gaúcha e diz muito malo. Malo né? por cima, malo por baixo, malo por tudo. Não joga nada, não sei o quê. O Jeromel sai muito cedo do Brasil e vai para a Europa. 18 anos. Pouquíssimas pessoas sabem quem era o Jeromel. Como é que o Rui Costa sabia quem era o Jeromel? Cara, eu acho que seria muito bonito eu te contar uma história aqui de que eu sou brilhante, que eu sou um gênio. Eu acho que eu tive uma boa capacidade de olhar. Eu sempre, como eu te falei, eu sempre observei muito. Eu comecei a me preparar para aquilo que eu fazia, ainda que não imaginasse que seria um executivo de futebol profissional. Mas depois que virei executivo, continuei nesse processo de aprendizagem, porque é fundamental, né? Então, o que foi muito importante há uma transformação no futebol, né, Duda? Não existia mais na minha época já aquele DVD em que tudo que o cara faz é limpo, tá? Já existiam plataformas, eu sempre usei essas plataformas, mesmo quando não era do Grêmio. E essas plataformas mostravam tudo de bom e de ruim que um jogador faz, né?
Mas também tem um fator sorte, sempre tem um fator sorte, né? Eu era assinante de uma revista por conta dessa minha característica de estudar futebol. Era uma revista europeia. E ela traz uma edição, ela traz uma capa de um zagueiro brasileiro que saiu do Brasil com 18 anos, que era capitão do Colón. Do Colón, não, do Colônia, da Alemanha, né? Aquilo me chamou atenção, né, cara? Porque, pô, o jogador brasileiro ser capitão de um time na Alemanha, esse cara tem que ter personalidade. Aí a matéria contava toda a história da vida dele, que teve base do Palmeiras e tal, que jogou nos times de Portugal. E a partir dali eu comecei a olhar os jogos dele. Ele jogava já no Mallorca, né? Depois ele foi pro Mallorca. E, cara, ele marcava o Messi, ele marcava o Cristiano Ronaldo, ele marcava o Falcão Garcia, desarmava armando, né? Como ele faz até hoje, né? E aquele jeitão desengonçado dele, mas jogava uma barbaridade. E aí eu disse, como é que eu vou chegar nesse cara, né? Chamei um cara de confiança, disse, olha, eu preciso entrar em contato com esse zagueiro, mas eu preciso falar com ele antes, porque eu sabia que ele tinha um rolo lá com o Jorge Mendes, né? E aí, quase 7 meses antes do Jeromel vir para o Grêmio, eu consigo, então, um contato dele, falo com ele por telefone, explico o projeto para ele. Isso era uma característica muito minha, assim, de falar para o jogador as coisas boas e as coisas ruins. E eu convenço o Jeromel a vir a Porto Alegre. O Jeromel pega um avião, vem a Porto Alegre, sem nenhum compromisso, e nós nos reunimos num restaurante. Eu pedi para um amigo meu trancar todo um andar do restaurante para ninguém ver. Ele senta comigo, chega de camiseta Hering, calça de brim surrada. Eu digo, meu Deus do céu, cara. Pensei comigo, todo desengonçado, né? Mas, quando ele fala, ele me encanta, e falando muito inteligente, sempre muito qualificado, né? E os jogos dele são muito bons. Beleza. Aí eu disse pra ele, cara, nós vamos te fazer uma proposta formal, volto pro presidente Fábio Koff, né? E ele olha para mim assim, porra, mas tu quer trazer o Jeromel, né? E eu levo a revista para ele. Óbvio que ele estava brincando, ele já tinha visto o jogador, eu sempre levava material para o presidente analisar, porque ninguém conhecia mais futebol do que ele, né? Ele sempre olhava, assim, me corneteava muito, mas olhava. E ali começa a negociação, ou seja, essa presença do Jeromel em Porto Alegre foi muito importante para nós, né? Porque mostrou que ele realmente queria vir para o Grêmio. Aí nós deixamos toda a documentação acertada, ele viria por um empréstimo de 2 anos, que na verdade era o tempo de contrato que ele tinha com o Mallorca, porque nós não podíamos fazer uma proposta de compra, porque ele tinha uma briga com o Jorge Mendes, e ele vem para o Grêmio de graça, com custo zero, com um salário irrisório para os salários que o Grêmio tinha, e ali começa a trajetória do Pedro Jeromel no Grêmio. Na verdade, ela começou 6 meses antes, quando nós anunciamos, já não tinha mais o que o Mallorca fazer, pouca gente sabe, o Jorge Mendes manda um advogado espanhol no Estádio Olímpico para nos intimidar, para dizer que iam na FIFA, e nós bancamos, né? Nós tínhamos um jurídico muito, aliás, o jurídico do Grêmio sempre foi muito competente, e o presidente bancou, e aí o Jeromel fica no Grêmio, começa essa história, começa uma corneta muito grande dentro do clube, né? Assim, eu me lembro muito bem, assim, ali já tinha um conflito, né? Dali eu já estava desgastado, já era muito tempo no clube e tal, mas ele era motivo de chacota, assim, nome de remédio. Os primeiros jogos do Jeromel não foram bons, ele ficou em alguns jogos até fora da lista. Ele faz um gol contra, cara, na sua estreia. E aí, quando ele faz o gol contra, cara, né, pô, Jeromel, gol contra. Mas quando eu percebi que mesmo fora da lista, ele era o primeiro a chegar no vestiário e o último a sair, e fechava a roda, eu pensei, cara, esse cara vai dar certo aqui, né? E foi o que aconteceu, naturalmente ele virou um líder, né? Para mim é um dos grandes zagueiros da história do Grêmio, né? Talvez, acho que ele é um zagueiro que deveria estar mais na seleção brasileira. Eu não vejo zagueiros brasileiros fazendo o que ele faz até hoje, né? Independente de estar com 33, 34, 32, né? E é uma história muito legal. E depois, quando ele vira o grande Pedro Jeromel, né? Começou todo mundo a vir em cima. Flamengo, São Paulo, e aí nós já tínhamos, e Palmeiras veio assim de uma forma muito contundente. Quando eu estava no Grêmio, depois que eu saí do Grêmio, o Palmeiras vem de novo. Mas nós já tínhamos um documento firmado com ele, que aí era uma opção de compra, né, definitiva, que eu vou até falar os valores aqui, são 2 milhões de reais. E aí quando o Jeromel é um jogador de 5, 6, 8, 10 de euros, o Grêmio compra ele em definitivo por 2 milhões de reais. E o Jeromel está aí até hoje, né? Então foi uma coisa muito legal. Cara, é um negócio da China, é uma coisa impressionante. Esse dia eu li uma matéria que o cara do Hoffenheim achou o Firmino pelo videogame, porque as notas do Firmino eram excelentes.
E aí os caras falaram, meu, que é esse cara? Por que ele é tão bom? E aí o cara foi começar a ver, grosseiramente comparando, não deixa de uma revista ter Claro. te auxiliado, né, a achar esse jogador. Mas tem outras contratações que são maravilhosas. A gente falou duas até agora. Como é que, não é tu, mas o processo, acha um cara como o Luan? A Luan é um E o processo Everton, bem... acho que também é legal falar o A Cebolinha. Luan é um processo bem diferente, né? Um processo que eu me orgulho muito porque é um processo de gestão por excelência. Ou seja, quando eu chego no Grêmio, nós tínhamos a missão de mudar a formação do clube, a categoria de base. Ah, Rui, então o que tinha antes não prestava? Não, não é isso, tinha que mudar, né? Porque essa era uma promessa de campanha e essa era uma vocação que o presidente tinha. Ele queria mudar o patamar de formação, de gerar ativos e tal. E uma das primeiras transformações que a gente fez foi parar com aquela história, ou pelo menos tentar entender que não adiantava mais ter jogadores dos 13 aos 18 anos no clube. Tinha que se manter isso por uma questão de cultura do clube, mas nós tínhamos que ser muito agressivos, nós tínhamos que mudar o perfil das equipes, né? Aí eu trago o Chavre, né, o Júnior Chavre, para ser o diretor quase como executivo. Ele tinha um status de executivo na base, sempre muito próximo de mim, do presidente Fábio Koff. E a gente começa a implantar um processo de captação muito agressivo, né? Então o Grêmio passa a ser um clube agressivo no mercado. E aí vem Everton, Pedro Rocha, Luan, o Wallace, os meninos do Juventude, alguns vieram para a base, outros vieram para o profissional já, né? E nós começamos a fazer uma parceria que era muito legal. A gente identificava os melhores jogadores dos clubes, identificava os clubes que estavam com problemas financeiros e a gente fazia uma compra, um pacote, né? Diluídos, por exemplo, o Juventude. Nós pegamos simplesmente os melhores jogadores da base do Juventude. Ramiro, Bressan, Alex Telles, Paulinho na época, que infelizmente no Grêmio não vingou, e o Foma. Né? Tá na Chape ele. Isso. E tá jogando bem, inclusive. Mas pro Grêmio ele não conseguiu, enfim. E ali nós pagamos 100 mil por mês pro Juventude, que era o que o Juventude precisava para tocar a sua folha, né? Então, assim, a gente teve que usar muita criatividade. O Luan custou 150 mil reais pro Grêmio. Né? 70%. Por quê? Porque o Grêmio faz um pacote com a Catanuvense. Mas ele vem com outro jogador, eu me lembro. Ele vem com o Guilherme Amorim e eu acho que o Cairon. Cairon, isso, que tá? diz que o Cairon era o cara. E aí claro, os não, mas eu quero aquele outro moleque também. A gente fazia uma avaliação muito profissional, muito técnica. O Júnior, nós mudamos muito a captação, a avaliação de atletas, ficou muito profissional, ficou muito europeu, assim, né? Então tinha o Luan, tinha o Cairon era o cara naquele momento, mas esse aí é bom também. E aí o Luan virou o Luan, que todo mundo sabe, né? O Pedro Rocha foi a mesma coisa, o Everton nós trouxemos por 300 mil reais, né? O PP, eu me lembro como se fosse hoje, nós já vimos um momento muito difícil do Grêmio, o presidente Romildo vinha pagando muita conta. Nós estávamos na Argentina, acho que era o primeiro jogo contra o São Lourenço, e surge a possibilidade de trazer o PP, ele estava no Foz do Iguaçu. 2014, então. 14. E aí não tinha dinheiro, cara, não tinha dinheiro. Aí liga para um, liga para outro, o Grêmio conseguiu, porque não tinha fluxo de caixa, dinheiro o Grêmio sempre teve, né, crédito, mas não tinha fluxo de caixa naquele momento. Aí 300 mil reais trouxemos o PP, e hoje o PP é um jogador que vale quanto, né? Então, eu acho que isso aí, muito mais do que observação, do que sorte, do que talento, foi um processo de gestão muito bem conduzido e que era uma marca que o presidente nos cobrava muito. Ele queria que o Grêmio fosse uma equipe competitiva, protagonista, com jogadores experientes, como foram os times que ele montou, mas ele achava fundamental que o Grêmio tivesse um legado, nem que fosse para ser colhido depois, como de fato aconteceu, né? Muitas das negociações, muito desportivamente ele viu pouco até, né? Ele viu alguns jogadores despontar, como o Alex Telles, o Ramiro, o Bressan, com todas as, né, foi importante, mas ele não viu o Pedro Rocha, ele não viu depois a venda do Everton, por exemplo, a venda do Pedro, a venda do Wallace, quer dizer, foram jogadores que sustentaram. O próprio Luan é vendido por um valor maravilhoso também. O próprio Luan não deixa de ser um... Apesar do Luan não ter, né, seguido o que promete em 17, ele é uma venda muito boa. Ô Rui, bom, a gente falou de várias contratações e muito boas, mas tu fez coisas assim terríveis, né? Porque ninguém acerta todas também, né? Eu não vou passar a mão em ti aqui, porque eu não vou passar a mão.
tu fez algumas contratações, eu não, e quando eu falo tu fez, eu não estou dizendo que foi tu, mas a própria gestão, como tu disseste, contratou bastante e acerta e erra. Embora as que nós colocamos aqui, elas são quase icônicas, para mim, Jeromel e Maicon, eles estão, assim, num grupo seleto de jogadores. As ruins, como é que tu encara? O que acontece quando tu traz um jogador que ele não dá certo? Eu vou citar alguns que me vêm na cabeça, eu lembro. O Cadu, um jogador que eu me lembro que tu apostou muito que seria um bom zagueiro. Ele não vira. Um lateral direito chamado Wallace Oliveira, que tinha uma trajetória bacana, porque era seleção e Chelsea, por exemplo. O próprio Henrique Almeida, que tu acaba dando um chapéu no Inter, no rival, que ele vai lá e o Grêmio acaba trazendo. O tamanho disso, assim, é uma convicção que não é o jogador que não corresponde. O que acontece de não dar certo e por que alguns jogadores o time insiste em contratar, mesmo que ele não tenha tido uma trajetória tão bacana que não seja, sei lá, que não avalize ela. Ou essa é a opinião do perguntador? Não, eu não seria legítimo, né, a gente estar batendo esse papo aqui falando de coisas tão boas se eu não assumisse as coisas que não foram boas, né? E se tem uma característica que eu me orgulho é que eu assumo as coisas não boas, né? Talvez por isso que as minhas trajetórias às vezes são interrompidas antes do que eu desejo, porque eu sou um cara que quando a coisa tá feia, eu vou para frente, porque eu fui criado assim, né? Não é questão de perfil profissional, eu fui criado assim, né? Quando você fica 3 anos e meio num clube, foi o tempo que eu fiquei no Grêmio, né? Quase 4 anos, e como eu te falei, eu peguei 2 períodos de transição. Tu vai lembrar que em 2015, por uma questão econômica, eu sou chamado para uma reunião e a missão que eu tenho como diretor executivo de futebol é reduzir a folha do Grêmio em R$2 milhões mês, não ano. E ali nós mandamos embora praticamente 13 atletas, um time tanto. Nesses jogadores estavam Zé Roberto, Marcelo Moreno, Barcos, Alan Ruiz, jogadores que se ficassem no Grêmio, certamente manteriam um nível alto, né? E aí, quando tu pega esses ciclos, quando eu chego no Grêmio, o Grêmio tinha 86 jogadores, cara, né? Então, assim, eu também mandei muita gente embora, né? Eu contratei muito, mas muitos saíram também, porque eu peguei ciclos de transição, né? Agora, eu errei, né? Eu errei. E quando eu digo se nós estamos falando que eu contratei, eu tenho que dizer que eu errei. Mas o processo de contratação, Duda, e tu é um cara hoje que tu vive o futebol de uma forma muito diária, muito habitual na tua vida até, em termos de profissão. O processo de contratação de um atleta, ele é muito coletivo, né? Ele é um processo que a última palavra é do presidente, tem uma avaliação econômica. Óbvio que o diretor de futebol, principalmente com a minha característica, eu sou um cara que eu trazia material que eu buscava, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tinha uma equipe que avaliava, né? Então, assim, mas eu errei, por exemplo, laterais direitos, tá? Eu não fui feliz nos laterais direitos na minha gestão de Grêmio, mas eu fui extremamente feliz na lateral esquerda, né? Alex Telles, Wendel, né? Poxa, o Wendel. E o próprio Zé Roberto. Vamos lembrar do Wendel, o Zé Roberto, que eu renovei o Zé tinha um contrato dificílimo, né? Então o Grêmio tem 3 laterais esquerdos históricos, né? Um pelo que fez no futebol, o outro hoje é o maior lateral esquerdo do mundo, vamos dizer assim, um dos grandes laterais do mundo, e o Wallace, né? Chegou aqui por R$2 milhões, nós compramos e vendemos por quase 7 de euros. O Alex. O Alex e o Wendel. O Wendel, claro, tu falou o Wallace. Aí eu. Perdão, o Wallace. O Wendel que hoje está no Borussia, no Bayer Leverkusen. Mas assim, vamos lá, a gente erra, né? Não tem como eu criar justificativas aqui. Assim como, por exemplo, o Real Madrid errou com o Bailey, né? Mas jogadores que te decepcionaram, Rui, em que tu difícil, depositou. Cara. Eu sei que é difícil ainda mais tu como um diretor ainda trabalhando, um executivo. É uma pergunta caca de banana, como diria o Pafechou. Mas assim, jogadores em que tu deposita uma confiança, não é nem dinheiro, tá? E que tu, assim, porra, velho, não me entregou, cara. Sabe, vai pra casa, cara, errei nessa contratação. Cara, eu acho que eu vou falar de caras que eu tenho relação até hoje, assim, que dá pra dizer que somos amigos, mas que nos respeitamos. Eu acho que o Max foi um jogador que me decepcionou muito, né? O Max, uruguaio que nós trouxemos, que tinha uma avaliação... e que fez gols na arena do Grêmio, assim, que esteticamente são gols quase antológicos, eu diria. Se fosse de título, era antológico. Ele tinha uma capacidade técnica,
mas é um cara que não se adaptou à grandeza do Grêmio, é um cara que sentiu muito a ausência da família, é um cara que, tanto que até hoje vem numa dificuldade de se reinserir num alto nível, né? E que a gente depositava, não era eu, todo mundo depositava uma grande expectativa que pudesse ser ele era comparado no Uruguai ao Francesco, imagina, né? Poder citar, eu acho que o próprio Henrique Almeida, que foi um jogador que foi muito bem nas seleções de base, né? E que chegou aqui, eu acho que a grande diferença da contratação foi o tal balão, que não é até uma coisa que eu não me orgulho, mas que para o torcedor foi muito legal, se resumiu a isso, né? Porque ele no campo não conseguiu dar retorno, depois teve um episódio em que de novo aparece a grandeza do Renato, né? O Renato salva ele de uma situação muito delicada, né? O Cadu, acho que, cara, foi uma contratação em nível de grupo, que aí nós começamos também a trazer jogadores em nível de grupo, né? E assim, Duda, eu sou um cara que eu nunca cheguei na imprensa assim, e nem off, tu sabe disso, né? Essa aí foi o treinador que pediu. Essa aí não fui eu. Essa aí... Não, eu acho que a contratação ela é responsabilidade do diretor de futebol, né? Seja ela ruim ou não. Eu acho assim, o próprio Alan Ruiz, que era um jogador que eu achava que podia ser... falando dos estrangeiros, tem mais dificuldade de adaptação, né? Lembrei de um. O Vargas. Um que tu trouxeste. O Vargas foi... Posso falar o que tu trouxeste? Eu vou rir, desculpa, eu vou rir. Tu não vai ficar bravo comigo. O Brian Rodrigues. Tu trouxe? Vou dizer o quê? Foi eu que trouxe, né? A gente tem que rir, tem alguma coisa que nós precisamos rir, né? O Brian Ruiz foi... Mas esse foi pedido do Filipão, ao menos era o que se falava na época. Ele queria o centroavante mais posicionado. Mas aí é fácil, né, cara? Quando erra, dizer que é o Filipão. Como é fácil, quando acerta, né? Postar no Twitter paternidades, né? Eu acho que o correto aqui contigo, que todo mundo está nos ouvindo, é assumir as minhas responsabilidades todas, né? Se eu fui tão importante na vida do Jeromel, do Michael, do Fernandinho, do Pedro Rocha, do Luan, de tantos que foram importantes, do Juliano, que eu acho que é um jogador importante, né? Do Galhardo, que fez uma temporada muito, muito importante no Grêmio, que depois vem a ser contratado pelo Grêmio de novo, eu não posso fugir desse tipo de pergunta. Quem trouxe o Brian fui eu, né? Quem trouxe o Max fui eu, quem trouxe o... Então, assim... Agora, no cômputo geral, eu acho que o meu período de diretor no Grêmio foi um período muito mais de acertos do que de equívocos, né? E mais do que isso, de legados, né? Eu acho que isso é muito importante para o clube. Muito, muito. Essa era a minha ideia desde o início, conversando contigo, e agora a gente está finalizando, a gente já está quase uma hora conversando para te ver como passar rápido e como tem assunto. Eu vou agora, eu vou fazer essa pergunta e depois nós vamos finalizar, que eu acho que é a melhor pergunta que eu vou fazer para ti. Eu quero que finalizar... assim, o time base, eu vou escalar o time base, eu quero mais ou menos que tu diga assim, estava no processo, pude ajudar e me orgulho disso, de ter trazido, tá? O time base desses títulos aí de 16 e 17 é Groy, Edilson, Léo Moura, os dois, né, tiveram. Então, Groy, tu ajuda, renova, né? Groy, eu faço a renovação de 5 anos dele. Edilson e Léo Moura? Não. Jeromel e Kahneman? Jeromel sim, Kahneman não. Cortez? Não. Maicon, Arthur, eu tô colocando meio campos, tá? Jailson. O Maicon sim, o Jailson, a gente fez uma negociação que foi muito interessante, pouca gente fala, o Jailson estava muito bem encaminhado na Chapecoense, e na nossa gestão ele vem para o Grêmio e se transforma, vem para a base, obviamente, vem para a transição, que é um outro legado importante que nós deixamos no clube. O Arthur já estava no clube, né? Mas o Arthur, eu me lembro que sábado de tarde, eu e o Roger pegávamos o carro, 37 graus, íamos a Eldorado ver o Arthur jogar. E o Roger identificava melhorias que tinham que ser feitas. É na nossa gestão que o Arthur vem para o time de transição. Então, acho que tem não do Rui, mas tem um componente importante de gestão que fez o Arthur chegar no nível que chegou no profissional. Não fui eu que trouxe, claro, foi, claro. Né? Mas ele utiliza uma ferramenta que nós implantamos no clube a seu benefício e benefício do clube. E aí também é o talento dele, óbvio, evidente. Claro. O Wallace, tu traz do Avaí numa troca com o Marquinhos. Vamos assim, Everton, Fernandinho, eu tô falando uma linha de cima, Everton, Fernandinho, Juliano, Luan e Fernandinho, todos esses participaram. Centroavantes, acho que o Barrios é o mais, e o Jael são os mais significativos dessa geração.
Não, esses eu não dois tive nenhuma tu participação. não participou. Não. Rui, então acho que há um legado aí de 60%, 70% de um time. Acho que é por isso que é tão válido te ouvir, né? Alguém que ajudou. Antes daquela minha pergunta final, quando o Grêmio é campeão em 16, depois em 17, qual é o teu sentimento? Eu não estou dizendo do torcedor, já que tu disse lá no início que começou como um abnegado. Agora, como profissional Rui Costa, qual é o sentimento? Cara, essa é uma história legal, assim, também. Quando eu saí do Grêmio, no ano de 2016, tu vai lembrar que na apresentação eu disse que o Grêmio ia ser campeão aquele ano. E muita gente achou que eu estava maluco, né? Mas eu entendia bem o processo. Eram 3 anos de protagonismo, nós fomos vice-campeão brasileiro, terceiro lugar, a 1 ponto do vice-campeão de novo. E naquela época não se valorizava tanto o vice-campeonato brasileiro. Hoje o cara é vice-campeão brasileiro, no outro ano faz um contrato de R$2 milhões. Né? Quer dizer, ser vice-campeão brasileiro é importante, né? Semifinalista de Copa do Brasil, Libertadores, eu participei de Libertadores nos 3 anos que estive no Grêmio, né? Só teve 1 ano que eu não participei de Libertadores, ou seja, o Flamengo chegou a ficar 10 anos sem participar de uma Libertadores seguida, né? Mas não veio o título, né? Quando eu saí do Grêmio, 4, 5 meses depois, o Grêmio é campeão, e eu me lembro que no dia da final, um grande amigo nosso me disse assim, cara, vem comer um churrasco aqui comigo, tu não vai ver o jogo do Grêmio hoje, né? E 2 dias antes, cara, não, no dia do jogo, o meu pai está hospitalizado. Meu pai teve um problema de saúde. Eu pego um táxi com a família, estou saindo do hospital, paro o carro, todo mundo indo para o estádio. Meu pai bem, estava super bem. Eu estou indo então para casa desse amigo para comer um churrasco, onde ele me prometeu que não ia ter futebol, porque o pessoal achava que eu ia estar envolvido emocionalmente e tal. E o cara do carro do lado para, olha para mim e diz assim, ui, cara. E eu pensei, tá, agora deu, vai me chamar de filha da puta, de tudo. Eu, pô, cara, valeu por a gente estar nessa final aí, acho que tu tem muito disso aí. Aí eu me emocionei, porque eu já tava um monte de coisa na cabeça, meu pai e tal. Bom, aí foi para esse churrasco. O cara chega no churrasco, o cara liga a TV no jogo. Eu digo, pô, cara, mas tu combinou comigo. Ah, ô Rui, vai me desculpar, mas não dá, cara. Porra, final, vamos lá. Eu digo, tá bom. Aí tava com meu filho tinha 8 anos, eu tenho gêmeos, né? A Cecília e o Antônio. O Antônio tava... E os meus filhos hoje torcem pro pai, né? Então foram torcedores do Chapecoense, foram torcedores do Atlético Paranaense e tal. Aí termina o jogo, cara, todo mundo meio segurando, assim, para comemorar por conta minha, né? E eu tava feliz, eu achava que aquela vitória tinha muito meu ali, né? Ou pelo menos era uma coisa legal. Eu queria ver muito aquele grupo tá ali. Aí, cara, tem uma cena inesquecível. Meu filho olha para mim e diz assim, pai, eu posso comemorar? E eu disse para ele, meu filho, é óbvio que você pode comemorar. Então eu acho que isso explica muito do que foi esse momento para mim, né? Foi um momento em que eu me perguntava por que de tanta coisa que eu passei, de tanta coisa que eu sofri, e o privilégio que eu tive, né? E eu sempre vou dizer isso para o resto da vida, de ter uma nova profissão, com 40 anos de idade, uma profissão que me apaixona, que eu sou vocacionado para fazer. E por que eu não pude estar ali? Por que eu não pude dar aquela volta olímpica? Por que eu não pude? E talvez, Duda, eu tenha entendido isso alguns meses depois, quando eu fui para Chapecoense, né? Certamente, se eu tivesse ganho no Grêmio, eu não jamais iria para Chapecoense, né? Então, eu acho que essa história que é absolutamente real, não inventei isso aqui para ti, nem para o pessoal que está nos ouvindo, ela revela muito do meu sentimento, né? Do meu filho olhar para mim e dizer, pai, eu posso comemorar, mas é óbvio que ele podia comemorar porque era legítimo fazer isso, né? E assim foram os outros títulos. Cara, que aí vai passando o tempo, tu vai te envolvendo com outros clubes, a coisa... Mas eu tinha muito orgulho, cara. Eu te falo com toda sinceridade, até porque eu fui substituído por grandes caras, né? O Zanota é um cara que é meu amigo, um grande profissional. O Grêmio foi muito feliz na escolha do Zanota, né? O Klaus hoje é um profissional que está conduzindo o Grêmio muito bem, né? Ver o Grêmio ganhar com o Renato me remete às melhores coisas que eu vivi, né? Com ele lá em 2010, quando foi a primeira experiência dele, em 2013, onde a gente foi vice-campeão brasileiro, eu tenho essa medalha até hoje. Então eu tenho sempre muita gratidão ao Romildo Bolzan. O Romildo foi muito importante na minha carreira, Duda. Talvez no momento mais difícil meu no Grêmio, onde a coisa ficou pesada, assim, a coisa começou a virar sacanagem muito profunda, né? E o Romildo me deu um voto de confiança que foi fundamental para a minha vida pessoal. O Fábio Koff, não sei nem te dizer, né? O Fábio Koff mudou minha vida, né? Então, e o Duda Cref foi o cara que teve a ideia de, né, para alguns uma maluquice, de trazer 2 caras muito jovens. Então são esses 3 caras que eu devo muito. Então eu tenho que sempre ter muito respeito pelo Grêmio,
muito carinho, muita consideração, sendo profissional. Hoje eu sou profissional do futebol, óbvio que isso muda Claro, a tua profissão relação. agora. Agora, para a gente finalizar a pergunta, você que está na live, esta é a pergunta que eu deixei para o final, porque para mim vai ser a melhor pergunta e ele vai responder. O Grêmio teve ou não teve a oportunidade de trazer Didier Drogba? Cara, mais ou menos, né? Mais ou menos. O cara do cofre era o Lugano, né? Mas em algum momento a gente entendeu que zagueiro não ia mexer tanto com o lado comercial da coisa, né? A tradição do Grêmio é ter zagueiro que dá porrada, uruguai. Então, assim, nesse aspecto cultural do Grêmio, o Lugano atenderia muito bem. Né? Vou ter que fazer um curso disso aqui, cara. Né? Vou ter que fazer um curso. Mas o Drogba foi uma situação muito interessante. A gente contou muito com a ajuda de um cara que é genial, que é o Remy Accord, né? Que foi muito importante nesse processo todo de gestão, de criar plataformas novas. O Remy achava que ter uma marca desse tamanho na arena poderia retroalimentar todo o processo. A gente fez um vídeo institucional, pagamos uma empresa de publicidade, o vídeo ficou muito legal, conectando ele, a cultura dele com Porto Alegre e tudo. Esse vídeo chegou a ele, inclusive ele abriu o laptop e tal, mandamos uma camisa do Grêmio com ele. Mas os valores eram muito grandes, cara, uns valores assim inimagináveis, mesmo que a gente pudesse investir naquele ano de 2013, era algo fora da realidade. Chegamos até a fazer um esboço de camisas, vende camisas, mas, cara, ia ter que vender muita camisa para pagar o negão, né? Então, ele entendeu a proposta, ele achou legal, mas nunca teve contato meu com ele, assim. Então, acho que foi uma tentativa, acho que a gente tinha que tentar. Cara, isso aí, tem que tentar, né? Mas é que como acaba vazando isso, essa história que o Grêmio tentou, eu queria saber a verdade, se o Grêmio tentou ou não. O Grêmio tentou, mas não chegamos nem próximo a contratar o Drogba. Acho que é por aí, né? Eu estaria te mentindo se dissesse que sim, não foi. Não foi, não. Isso foi Deu? só... Foi espetacular. Muitas coisas foram esclarecidas, eu acho, e bem esse bastidor mesmo, sabe? Da gente lembrar coisas boas. Tu tem uma carreira como executivo que já passou para Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e a Chape, numa história de reconstrução, que eu acho que para ti é um outro case que tu deve guardar muito, né, do lado do Grêmio ali, porque eu acho que é lindo. As outras certamente teve erros e acertos, que a vida é essa, meu. Mas assim, em termos de Grêmio aqui, eu deixo meu muito obrigado pelo legado e essas contratações que a gente conversou aqui. As contratações ruins eu vou cornetear mesmo, porque é muito bom cornetear. Então, muito obrigado, meu, por esse tempo aí comigo, tá bom? Valeu, Duda, foi muito legal, a gente vai falando uma hora e vai lembrando de tanta coisa boa, né? E como eu te falei, eu acho que tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. E até nas coisas ruins eu aprendi muito, me capacitou muito para as outras adversidades que o futebol sempre apresenta, né? Mas é o que eu digo, quarta-feira a gente é gênio, no domingo a gente é idiota, na quinta já é gênio de novo, e assim é o futebol, né? Eu fico muito honrado, cara, de fato, de estar aqui contigo, porque eu acompanho as tuas lives, nem todas, porque às vezes eu estou envolvido aqui nas tarefas de pai, né? Retomei as minhas tarefas de pai. Mas é muito legal participar de um espaço em que realmente tu traz pessoas que fizeram parte um pouco dessa história do Grêmio, em menor proporção, a minha é muito pequena, mas eu fico muito feliz de estar aqui contigo, de falar de coisas que me fazem tão bem falar, né? E que me remetem a um momento muito feliz da minha vida. Muito obrigado, tá, meu? Fica bem, um beijo para a família, muita saúde, muita paz. A gente se vê, tá bom? Valeu, Duda. Valeu, meu velho. Então tá bom. Essa aí foi a nossa conversa, live entrevista com o Rui Costa. Muitas coisas foram esclarecidas e também lembradas. Essa era a minha ideia, tá? Essa entrevista vai pro meu YouTube já. Amanhã estará, porque hoje, óbvio, você sabe, tem jogo do Grêmio, então eu não vou atrapalhar vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado. Se inscrevam, vão no Spotify e escrevam Resenha do Duda Garbi. Todas as minhas entrevistas estão lá também. Então, de uma forma que vocês podem ver. E, claro, no meu canal no YouTube, compartilhe, se inscreva e curta, tá bom? A gente se vê. Tchau.